7 coisas que você deve fazer todas as manhãs para atrair prosperidade. Existe algo curioso sobre as pessoas que conseguem construir prosperidade ao longo da vida. Elas não começam o dia da mesma forma que a maioria das pessoas. Enquanto muita gente acorda correndo, reagindo aos problemas e tentando simplesmente sobreviver ao dia, algumas pessoas seguem pequenos rituais matinais, hábitos simples, mas que moldam completamente a forma como a mente funciona ao longo do dia. E isso acaba influenciando algo muito importante: a forma como elas lidam com oportunidades, decisões e dinheiro. Durante muito tempo, Renata nunca pensou nisso. Suas manhãs eram sempre iguais. O despertador tocava. Ela levantava já olhando o celular, respondia mensagens, corria para resolver as primeiras tarefas do dia. E quando percebia, já estava cansada antes mesmo do dia realmente começar. A vida financeira também parecia seguir o mesmo ritmo. O dinheiro entrava, as contas eram pagas, e no final do mês sobrava muito pouco. Nada dramático, mas também nada que criasse sensação de progresso. Até que um dia, durante uma conversa com um antigo professor que sempre teve uma vida muito equilibrada, ela ouviu algo que chamou sua atenção. Ele disse: "Se você quer prosperidade na vida, comece olhando para a forma como começa suas manhãs." Renata ficou curiosa. O professor então explicou algo que poucas pessoas percebem. A manhã é o momento em que a mente está mais aberta para definir o rumo do dia. E existem alguns hábitos simples que muitas pessoas prósperas fazem logo ao acordar. Não porque sejam mágicos, mas porque esses hábitos criam clareza, foco e intenção. E quando essas 3 coisas aparecem, as decisões ao longo do dia começam a mudar. Naquele dia, o professor compartilhou com Renata 7 coisas simples que podem ser feitas todas as manhãs para atrair prosperidade. E quando ela começou a aplicar esses hábitos, percebeu algo surpreendente. A prosperidade não começa no dinheiro. Ela começa na forma como você inicia o dia. E a primeira dessas coisas é algo extremamente simples, mas que a maioria das pessoas ignora completamente ao acordar. Na manhã seguinte à conversa com o professor, Renata decidiu prestar atenção em algo que nunca tinha observado antes: a forma como acordava. Durante anos, o despertador tocava. E o primeiro reflexo era sempre o mesmo: pegar o celular, ver mensagens, olhar notícias, responder algo rápido. E sem perceber, sua mente já começava o dia reagindo ao mundo. Mas o professor havia explicado algo interessante. A forma como você acorda define o tom mental do resto do dia. Quando a primeira coisa que fazemos é reagir ao que vem de fora, o dia inteiro tende a seguir no modo automático. Mas pessoas que constroem prosperidade costumam fazer algo diferente. Antes de qualquer distração, elas acordam com intenção. Renata decidiu testar isso. Naquela manhã, quando o despertador tocou, ela fez algo simples. Não pegou o celular imediatamente. Ficou alguns segundos em silêncio. Respirou fundo e pensou em algo muito simples. Que tipo de dia eu quero construir hoje? Pode parecer pequeno, mas esse momento criou algo que ela nunca tinha sentido ao acordar: clareza. Era como se estivesse escolhendo conscientemente a forma como o dia começaria. Quando contou isso ao professor, ele explicou algo muito importante. A prosperidade começa quando você deixa de reagir à vida e começa a conduzir o próprio dia. Esse pequeno hábito matinal cria um espaço mental antes que o mundo comece a puxar sua atenção. E nesse espaço surgem 2 coisas essenciais: intenção e direção. Renata percebeu que algo tão simples quanto não pegar o celular imediatamente já mudava a forma como ela começava o dia. E aquilo era apenas o primeiro passo. Porque a segunda coisa que pessoas prósperas fazem todas as manhãs tem o poder de transformar completamente o estado mental antes mesmo do dia começar. Depois de alguns dias praticando aquele primeiro hábito, Renata começou a perceber outra coisa interessante. O ambiente ao redor dela influenciava muito mais do que imaginava. Em algumas manhãs, quando saía do quarto, encontrava coisas fora do lugar. Objetos espalhados, papéis sobre a mesa,
pequenas desordens que pareciam insignificantes, mas que criavam uma sensação estranha de pressa e confusão logo no início do dia. Quando comentou isso com o professor, ele disse algo que fez muito sentido. O ambiente onde você começa o dia influencia a forma como sua mente funciona. Pessoas que constroem prosperidade costumam prestar muita atenção nisso. E existe um hábito muito simples que muitas delas fazem logo pela manhã: organizar o ambiente. Nada complexo, nada demorado. Às vezes, apenas arrumar a cama, organizar a mesa, abrir as janelas, deixar o espaço mais claro e limpo. Esse pequeno gesto cria algo poderoso, uma sensação de ordem. E quando o ambiente transmite ordem, a mente tende a seguir o mesmo caminho. O professor explicou algo interessante. Muitas decisões financeiras ruins nascem em estados mentais confusos. Quando o dia começa em meio ao caos, a mente também entra em modo reativo. Mas quando o dia começa com pequenos sinais de organização, a mente entra em modo de controle e clareza. Renata começou a testar isso. Antes de qualquer outra tarefa, ela dedicava apenas alguns minutos para organizar o espaço ao redor. Nada perfeito, apenas o suficiente para que o ambiente transmitisse calma. E algo curioso começou a acontecer. Aqueles poucos minutos mudavam completamente a forma como ela se sentia. O dia parecia começar mais leve, mais organizado, mais consciente. E isso criava o estado mental ideal para tomar decisões melhores. Mas aquilo ainda era apenas o começo. Porque a terceira coisa que pessoas prósperas fazem todas as manhãs é um hábito que transforma completamente a forma como a mente enxerga oportunidades ao longo do dia. Depois de algumas manhãs organizando o ambiente, Renata começou a perceber algo interessante. Seu estado mental estava diferente. Ela se sentia menos apressada, menos reativa, mais presente. Foi então que o professor mencionou o terceiro hábito, um costume simples que muitas pessoas bem-sucedidas praticam logo ao acordar. A gratidão. Renata achou curioso. Gratidão parecia algo mais emocional do que prático, mas o professor explicou algo muito importante. A forma como você enxerga o que já tem influencia diretamente o que você atrai para a sua vida. Quando a mente começa o dia focada apenas no que falta, ela entra em modo de escassez. Mas quando começa reconhecendo o que já existe, ela entra em modo de abundância. Não se trata de ignorar problemas, mas de treinar a mente para perceber também o que está funcionando. Naquela manhã, antes de começar as tarefas do dia, Renata fez algo simples. Pensou em 3 coisas pelas quais era grata. Coisas pequenas. A casa onde morava, a saúde, as pessoas que faziam parte da sua vida. Nada extraordinário, mas o efeito foi interessante. Ela sentiu uma leve mudança no humor, uma sensação de tranquilidade que antes não estava ali. Quando contou isso ao professor, ele explicou: a gratidão muda a forma como a mente interpreta o mundo. E quando a mente interpreta o mundo com mais equilíbrio, as decisões também tendem a ser mais inteligentes, inclusive as decisões financeiras. Renata percebeu que começar o dia com esse pequeno exercício mudava algo dentro dela. Era como se sua mente estivesse mais aberta para possibilidades, mais preparada para oportunidades. E aquilo fazia muito sentido, porque prosperidade não é apenas sobre dinheiro. Ela também depende do estado mental com que enfrentamos cada novo dia. Mas ainda havia uma quarta coisa que pessoas prósperas fazem todas as manhãs. Um hábito que cria algo essencial para qualquer tipo de crescimento na vida. Clareza sobre o que realmente importa naquele dia. Depois de algumas semanas aplicando aqueles pequenos hábitos, Renata começou a perceber algo curioso. Seus dias estavam mais organizados, mas ainda havia momentos em que ela se sentia puxada por muitas coisas ao mesmo tempo. Mensagens, demandas do trabalho, pequenas urgências que surgiam ao longo do dia. E no final da tarde, às vezes, aparecia uma sensação estranha. Ela tinha feito muitas coisas, mas nem sempre as coisas mais importantes. Foi então que o professor explicou o quarto hábito matinal das pessoas prósperas. Antes de começar o dia, elas definem uma prioridade clara. Não 10 tarefas,
Não uma lista enorme. Apenas uma pergunta simples. Qual é a coisa mais importante que eu preciso avançar hoje? Quando existe uma prioridade clara, algo muda completamente. A mente passa a ter direção. Sem isso, o dia tende a ser dominado por urgências e distrações. O professor explicou algo interessante. A prosperidade cresce onde existe foco, porque oportunidades raramente aparecem no meio da confusão. Elas aparecem quando a mente está direcionada. Na manhã seguinte, Renata decidiu testar isso. Pegou um caderno e escreveu apenas uma frase. A prioridade de hoje é... E completou com a tarefa mais importante que precisava avançar naquele dia. Não significava ignorar o resto, mas significava que aquela tarefa teria atenção especial. Ao longo do dia, sempre que surgiam distrações, ela lembrava daquela frase. E algo interessante começou a acontecer. Ela começou a avançar mais nas coisas que realmente importavam. No final da semana, percebeu algo que antes parecia difícil. Menos sensação de correria, mais sensação de progresso. Porque quando existe clareza sobre o que importa, o dia deixa de ser apenas ocupado e passa a ser produtivo. E produtividade consistente é um dos pilares da prosperidade. Mas havia ainda uma quinta coisa que muitas pessoas prósperas fazem todas as manhãs. Um hábito que influencia diretamente o nível de energia com que elas enfrentam o dia. Depois de algum tempo aplicando aqueles hábitos matinais, Renata começou a perceber algo importante. A forma como o corpo se sentia logo cedo influenciava muito mais o dia do que ela imaginava. Em algumas manhãs, quando acordava e já começava direto nas tarefas, a sensação era de peso, lentidão, cansaço logo nas primeiras horas. Mas o professor explicou algo que muitas pessoas prósperas levam muito a sério. Cuidar da energia do corpo logo pela manhã. Não precisa ser algo extremo, não precisa ser uma rotina intensa de exercícios. Mas movimentar o corpo, uma caminhada, alguns alongamentos, alguns minutos de atividade física, o suficiente para despertar o organismo. O professor explicou algo interessante. A energia com que você começa o dia influencia todas as decisões que você tomará depois. Quando o corpo está cansado, a mente também fica mais lenta. As decisões se tornam mais impulsivas. A produtividade diminui. Mas quando o corpo acorda junto com a mente, o nível de atenção e clareza aumenta. Renata começou a testar isso. Algumas manhãs, ela fazia apenas alguns minutos de alongamento. Outras vezes, uma caminhada curta, nada complicado, mas a diferença era clara. Ela começava o dia mais desperta, mais focada, mais preparada para lidar com desafios. E isso fazia muito sentido, porque prosperidade não depende apenas de boas ideias, ela também depende de energia para colocá-las em prática. Quando a mente está clara e o corpo está ativo, as oportunidades passam a ser percebidas com muito mais facilidade. Mas ainda havia duas coisas importantes que muitas pessoas prósperas fazem todas as manhãs. E quando esses dois últimos hábitos se tornam parte da rotina, o dia inteiro passa a funcionar com muito mais intenção. Depois de algumas semanas aplicando todos aqueles hábitos matinais, Renata começou a perceber algo muito claro. Suas manhãs já não eram mais caóticas. Agora existia calma, clareza, intenção. Mas o professor explicou que ainda havia dois hábitos muito importantes que muitas pessoas prósperas praticam logo no início do dia. Dois hábitos que protegem a mente antes que o mundo comece a disputar sua atenção. O sexto hábito é algo simples: alimentar a mente com algo que faça você crescer. O professor explicou que a maioria das pessoas começa o dia consumindo qualquer tipo de informação. Notícias negativas, redes sociais, problemas de outras pessoas. E sem perceber, a mente já entra em um estado de distração ou preocupação. Mas pessoas que constroem prosperidade fazem o contrário. Elas dedicam alguns minutos da manhã para aprender algo. Pode ser ler algumas páginas de um livro, ouvir um conteúdo que traga conhecimento, refletir sobre uma ideia que estimule crescimento. Não precisa ser muito tempo, mas esse pequeno hábito cria algo poderoso.
A mente começa o dia em modo de evolução, e não em modo de reação. O professor explicou algo que fez muito sentido para Renata. A primeira informação que entra na sua mente pela manhã influencia a forma como você pensa pelo resto do dia. E quando a mente começa o dia aprendendo, ela se torna mais aberta para oportunidades, mais criativa, mais preparada para tomar boas decisões. Mas havia ainda o sétimo hábito, talvez um dos mais importantes de todos: proteger o foco nas primeiras horas do dia. O professor explicou que as primeiras horas da manhã são um dos momentos mais valiosos para qualquer pessoa. É quando a mente está mais clara, mais criativa, mais concentrada. Por isso, muitas pessoas prósperas evitam mergulhar imediatamente em distrações. Elas não começam o dia pulando de mensagem em mensagem, nem se perdem em tarefas que não são importantes. Em vez disso, usam esse tempo para avançar em algo que realmente contribua para o progresso da vida. Algo que tenha significado. Algo que faça diferença no longo prazo. Quando Renata começou a proteger aquelas primeiras horas da manhã, algo interessante aconteceu. Ela começou a avançar muito mais nas coisas que realmente importavam. E aos poucos percebeu algo que antes parecia impossível. Suas manhãs já não estavam apenas mais organizadas. Elas estavam se tornando o motor do seu progresso. Algum tempo depois de começar a aplicar aqueles hábitos, Renata percebeu algo que antes parecia distante. Sua vida estava mais organizada. As decisões estavam mais claras. E até a forma como ela lidava com dinheiro tinha mudado. Não porque algo mágico tinha acontecido, mas porque algo muito mais poderoso tinha se formado. Uma nova rotina. Ela lembrou das palavras do professor. A prosperidade raramente nasce de grandes mudanças repentinas. Ela nasce de pequenos hábitos repetidos todos os dias. Agora, aquilo fazia todo sentido. Quando Renata juntou tudo o que tinha aprendido, percebeu que suas manhãs tinham se transformado completamente. Ela passou a acordar com intenção, sem começar o dia no piloto automático. Organizar o ambiente, criando ordem ao redor antes de enfrentar o mundo. Praticar gratidão, treinando a mente para enxergar abundância. Definir a prioridade do dia para que o tempo tivesse direção. Movimentar o corpo, despertando energia e clareza mental. Alimentar a mente com conhecimento, começando o dia aprendendo algo que contribuísse para seu crescimento. Proteger o foco nas primeiras horas da manhã, usando esse tempo precioso para avançar no que realmente importa. Nenhum desses hábitos exigia dinheiro. Nenhum deles dependia de sorte. Mas juntos, eles mudavam completamente a forma como o dia começava. E quando a forma de começar o dia muda, as decisões ao longo do dia também mudam. E quando as decisões mudam, os resultados começam a seguir o mesmo caminho. Foi então que Renata entendeu algo que antes nunca tinha percebido. A prosperidade não começa quando o dinheiro aparece. Ela começa muito antes disso. Ela começa na forma como você conduz suas manhãs. Agora me conta uma coisa. Qual desses hábitos você percebe que poderia começar a aplicar já na próxima manhã? Escreva nos comentários. Porque muitas vezes a prosperidade começa exatamente no momento em que um pequeno hábito muda dentro da nossa rotina.